hoje é sobre o Gilbert K. Chesterton. Tem gente que fala Gilbert K. Chesterton. Tá? Gilbert K. Chesterton é o nome do autor que a gente vai usar aqui. Vamos lá, gente. Quem é o Chesterton? Chesterton é um autor da Inglaterra muito bom. E eu sou apaixonado pelos escritos do Chesterton. Inclusive, o livro principal que a gente vai tratar aqui é um dos primeiros que eu li quando eu fui começar a estudar filosofia, que se chama Ortodoxia. Tá? Esse livro, ele se escreveu em 1908. E, na minha opinião, é um livro dos mais atuais, se vocês podem achar aí no mercado. O Chesterton, ele é jornalista de profissão. Acredito que ele possa ser chamado de filósofo, mas ele também não gostava, chamava de filósofo. E novelista, ao mesmo tempo ele escrevia biografia, ele escrevia novelista, escrevia novelas, né? E um monte de outras coisas. Ele escreveu de praticamente todos os gêneros literários. É um grandíssimo escritor. Muito grande mesmo, porque ele tinha 140 quilos. Né? Se vocês procurarem uma foto do Chesterton, vocês vão ver ele um brutamonte, muito grande. Tanto é que ele falava o seguinte, que ao mesmo tempo que ele era grande, ele era gordo. Né? Ele tinha 2,9 metros de altura e muito gordinho. E aí ele falava assim que ele era uma pessoa à frente do tempo dele. Porque todo lugar aonde ele chegava, a barriga dele chegava primeiro. Né? E tem inúmeros casos, né? Por exemplo, as pessoas tiravam sarro dele porque normalmente ele ocupava 2 assentos no ônibus. Né? E aí, uma vez ele foi entrar no táxi e o taxista percebeu que ele estava com dificuldade para entrar no táxi. Ele falou, por que o senhor não tenta do outro lado? Ele falou, mas senhor, o senhor não percebe que a minha forma não tem lados? Ele era redondo, né? Ele é uma pessoa extremamente irônica até consigo mesmo, e essa ironia está muito presente nos escritos dele. Eu, sinceramente, muitas vezes me peguei dando risada sozinho lendo o livro do Chesterton. Né? Ele escreveu mais de 80 livros, com destaque para esse daqui, que é a obra best-seller do Chesterton, Ortodoxia. Outro que se chama Hereges, outro também que se chama O Homem Eterno. Mas além dessas que são mais de ordem filosófica, que a gente vai tratar aqui, ele escreveu uma biografia de Santo Tomás de Aquino. Ele escreveu várias biografias de pessoas de diversas ordens, né? Tanto filósofos quanto santos e outras pessoas com quem ele conversava. Ele escreveu uma novela que se chamava O Homem que Foi Quinta-feira e uma saga policial que se chamava O Padre Brown. Ah, é? O Padre Brown está passando na cultura agora. Mas o Padre Brown, na verdade, está passando na cultura uma interpretação dos livros. São 5 volumes. Tá? Quem é o Padre Brown? O Padre Brown é um padre detetive, que ele consegue descobrir os casos de crimes por causa da experiência que ele tem de confessionário. Então, por ouvir muita confissão das pessoas, confissão católica, né? As pessoas vão lá e contam seus pecados, ele sabe como que funciona a cabeça do criminoso. Porque os caras, eu tenho muita experiência nisso, né? E aí o padre descobre as coisas muito antes do que o Sherlock Holmes, que era o Padre Brown, é praticamente uma sátira ao Sherlock Holmes, que é da época do Chesterton. Ele é muito conhecido na Inglaterra. No Brasil já tem
um monte de gente que está estudando ele. Se vocês procurarem no YouTube, tem um monte de gente dando aula sobre o Chesterton. E eu, sinceramente, eu me apaixonei pelos escritos dele. Eu aconselho vocês a ler. Tá? Ele faleceu com 62 anos, em 1936. Ele era casado e não tinha filhos. Tá? Ele gostava de cachorro, mas não é por isso que ele não teve filho. Né? Ele não teve filho porque ele não podia mesmo. E gostava muito de criança também. Tá? Ele tem um estilo peculiar. O Chesterton, ele estudou belas artes, ou arte, né, no caso de hoje. E ele sempre gostou de fazer as coisas muito belas. E você vai ver, por exemplo, ele descrevendo um cenário no livro, com palavras. Ele gasta 1,5 página, 2 páginas só para começar falando do cenário. Então parece que ao lê-lo, você está vendo aquela imagem que ele estava imaginando. Ele conseguiu colocar em palavras aquilo que ele fazia no papel. E isso é pouca gente que consegue. Né? E é muito bonito mesmo. Uma das marcas do Chesterton é que ele fala em paradoxos. Fala tanto paradoxo, que você praticamente não entende a página inteira, só vai entender no final, na hora que ele termina o paradoxo. Né? Paradoxo, contradição. Né? E isso é uma marca fundamental para torná-lo atual. Por quê? Porque a vida é assim. É ou não é? Não é mais ou menos assim? Tem dia que você está bem, tem dia que você não está bem. Tem dia que você começa bem e termina mal, e vice-versa. Né? Tem dia que está tudo negro, tem dia que está tudo claro. Tem dia que está uma bagunça, tem dia que está tudo organizado. E por aí vai. Né? Esses paradoxos do Chesterton remetem muito a uma experiência fundamental que todo ser humano tem, que é a contradição. Está todo mundo em contradição. Né? Naturalmente. Né? O nosso corpo mesmo, ele está em contradição. Ele começou a funcionar, mas ele está fadado a parar de funcionar. É ou não é? Isso é uma das coisas que a gente precisa começar a pensar. Está funcionando, então ainda bem, né? Porque pode ser que um dia não esteja mais. E isso não é porque eu estou falando, é porque é a ordem das coisas. Né? Então o Chesterton consegue ver na ordem das coisas essas contradições, e as contradições que ele coloca nos escritos nos remetem à ordem das coisas. Tanto é que o Chesterton, ele é dito o apóstolo do senso comum. É alguém que valoriza muito as coisas do dia a dia. E é isso que me chama muita atenção nele. Porque hoje em dia, é isso que está faltando. Para ajudar as pessoas nos dilemas que as pessoas estão tendo. É isso que está faltando. Voltar para a realidade que o senso comum tão martirizado é hoje em dia. Né? Continuando, depois eu falo mais sobre isso. O negócio aqui me incomodou. Mas vamos lá. O Chesterton, ele é polêmico, extremamente polêmico. E ele aprendeu isso com o irmão dele. Né? Na verdade, não do irmão. Ele aprendeu a fazer isso com o irmão. Ele gostava de debater com o irmão dele. Ele falava que o que ele mais gostava era começar a discutir com o irmão dele e aprendeu a fazer isso e fazia com todo mundo. E ele fazia isso com toda a honestidade do mundo, que é algo que hoje em dia é muito raro. Normalmente, quando as pessoas começam a discutir um assunto, o que elas mais querem é acabar com a pessoa. Né? Destruir e humilhar. O Chesterton não, ele gostava de discutir e fazer amizade com quem ele discutia, que é algo muito raro, né, hoje em dia. E é algo que a gente precisa ter no curso, porque senão não vai dar muito certo. Né? Ele discutia tanto com qualquer pessoa que as pessoas tinha hora que até achavam engraçado. Né? E tinha um cara que eu nem lembro o nome, na verdade, um dos que ele mais discutiu em toda a carreira dele, que depois
foi no velório dele e falou: esse cara aqui era uma das melhores pessoas do mundo. Quer dizer, aquela pessoa que na teoria era inimiga dele, ele era muito querido por ela. Então aí dá para ver a honestidade desse homem. Eu vou ler aqui hoje algumas frases dele e comentar. E aí vocês vão ver o teor da coisa e como é que isso resume o curso. Porque vocês vão ver que todos os assuntos que eu vou tratar hoje aqui, de certa forma, eles vão ser destrinchados durante o curso. Né? E isso que é bonito. Porque em uma frase esse homem consegue dar uma aula. Se a gente conseguisse guardar na memória aquilo e meditar, a gente aprenderia muita coisa. Tem uma frase dele, que é uma das que mais me chama a atenção, que é justamente para falar do livro Ortodoxia, para explicar o que é a ortodoxia. Né? Segundo ele, é sempre simples cair. Hoje eu estava ajudando uma pessoa idosa e eu vi como que é fácil cair. Basta um probleminha no cérebro, a gente não anda direito. Se a pessoa teve um AVC, uma partezinha do cérebro não funciona direito, ela cai muito fácil para qualquer lado. Né? Há um número infinito de ângulos para levar alguém à queda. É essa experiência que eu tive com a pessoa aí. Eu não sabia para que lado que ela ia cair. Eu não sabia se eu ia para frente, se eu ia para trás, se eu ia para os lados, se eu segurava no braço. Por quê? Porque para cair é para qualquer lado. Né? E apenas um ângulo para mantê-lo em pé. Então, como que fica em pé? Você tem que ficar reto e tem que estar tudo funcionando. Se tiver uma coisa que puxa para um lado, você cai. Né? É isso que ele está falando aqui. Ele está partindo de uma experiência da realidade. Aí ele faz uma comparação. Enquanto as monótonas heresias estão esparramadas e prostradas, a furiosa verdade cambaleia, mas segue de pé. Para o Chesterton, dá para ver que existe uma verdade. Tá? Não vamos entrar nesse ponto hoje. Tem 3 aulas só sobre o tema verdade. Tá? Segundo ele, a verdade, com V maiúsculo, é a única que fica em pé. Todo mundo bate nessa verdade. Mas, enquanto um bate de um lado, o outro bate do outro, parece que ela vai ficando firme. Porque está todo mundo em volta dela, batendo nela, e só ela fica firme. Segundo Chesterton, isso é a ortodoxia. Um caminho. Orto, né? Caminho. Não. Doxa. Não sei. Não. Ortodoxia significa caminho reto. Né? Só tem um caminho certo. Isso já é algo para nos incomodar. Tá? Não quer dizer que eu saiba esse caminho. Tá? Mas para o Chesterton é durante o livro que ele vai discutir isso. Não vou entrar nesse ponto, só vou anunciar para despertar a curiosidade. Mas a gente vai tocar nele durante o curso. Tá? Então, enquanto todo mundo está falando, cada um a sua opinião, tem uma verdade que abarca todos. É isso que ele está falando. Tá? O Chesterton ele começa o livro assim, gente. Olha que esquisito. Esse livro, ele está falando de ortodoxia. Tá? É uma brincadeira. Ele é uma brincadeira contra mim mesmo. Eu sou o homem que com máxima ousadia descobriu o que já fora descoberto antes. Que coisa mais chata, sem sentido, do que você descobrir uma coisa que já foi descoberta antes. Né? E ele está falando, isso aqui é uma brincadeira contra ele mesmo. Falei, caramba, eu achei que eu tinha descoberto uma heresia, ele fala. E quando eu fui ver, eu tinha descoberto a ortodoxia. Ele fala, eu sou como aquele homem que foi viajar para o mundo para descobrir coisas novas e deu a volta no mundo. E a hora que chegou em casa, achou que ele tinha descoberto a melhor coisa do mundo. Mas na verdade ele tinha descoberto a própria casa dele. Né?
E o fato de ele ter dado a volta só mostrou que ele não deveria nem ter saído de casa. Né? Deveria simplesmente ter acreditado na avó, na mãe, seja lá em quem for. No ano passado eu terminei o curso assim. Não foi com uma frase de Santo Tomás, não foi com uma frase do Zubiri, não foi com uma frase do Sheffield. Foi com uma frase da minha avó. Né? Eu acho que minha avó sabia muito mais filosofia do que eu e muito mais do que muita gente. Né? E isso é uma ofensa para muita gente. Principalmente para aquelas pessoas arrogantes e prepotentes que acham que porque ela tem o título do seu doutor, né? Vocês sabem, né? Eu sou o seu doutor. Ela acha que ela sabe mais que os outros, quando na verdade não aprendeu nem direito o que a avó dele ensinou. E é isso que o Chesterton está falando. Vamos voltar um pouquinho na essência da coisa, né? Vamos aprender a viver, depois a gente aprende as teorias, né? Porque normalmente as teorias só complicam a nossa vida e só nos levam a padecer por problemas que a gente não teria se não fosse a bendita da teoria, né? E isso é uma coisa para a gente pensar também. O Chesterton continua assim: esse livro, ele relata as minhas obtusas aventuras em busca do óbvio. Que é coisa mais frustrante quando você descobre uma coisa, você vai falar para a pessoa, fala, nossa, você não sabe o que eu descobri. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas isso é óbvio. Nossa, que coisa chata, né? Sem graça. Ele falou, esse livro é uma aventura em busca do óbvio. Gente, vou falar um negócio, se a gente fizesse o óbvio, a gente estaria com muito menos problemas. É ou não é? Quantos problemas que a gente vive são criados aonde? No mundo, né? Num castelo nas nuvens, construído dentro da nossa cabeça. E o problema é que muitas vezes a gente faz isso não porque a gente quer fazer. A gente faz isso por falta de educação. Em que sentido? Por falta de alguém ter ensinado pra gente como vive. Sinceramente, eu vou falar coisas aqui que foi meu pai que me ensinou. E por quê? Porque ele me ensinou a viver de certa maneira. E hoje eu falo, meu Deus, se meu pai tivesse ensinado essa pessoa, ela não estaria com esse problema. E não porque eu estou me colocando acima. Pelo contrário, eu fui beneficiado. Né? Mas tem gente que está sofrendo muito hoje em dia. Gente. E tem coisas simples para a gente aprender. E o Chesterton é essa pessoa que valoriza isso daí. Né? Ninguém pode considerar... Olha o que ele fala, gente. Isso para mim é muita humildade. Eu acho difícil um filósofo hoje em dia falar isso. Ninguém pode considerar o meu caso mais ridículo do que eu mesmo considero. Gente, eu tenho vergonha de falar as coisas que eu fazia quando era jovem. E as coisas que eu escrevi já. Eu tenho vergonha das aulas que eu dei muitas vezes. Né? Mas não porque era muito ruim. É porque eu quis fazer tudo de acordo com a minha cabeça. Né? E é esse o típico problema do jovem. É isso que eu tenho tentado explicar para minha filha. Que ela pode fazer o que ela quiser. Mas normalmente, se ela quiser fazer o que está na cabeça dela, ela vai ter problema. Ah, você está oprimindo a sua filha. Não, eu só estou falando de uma coisa que eu fiz. Né? E que, sinceramente, por mais que eu seja meio tonto, eu tenho um pouco mais de experiência que ela. E aí que está o problema. A gente tem dificuldade de aceitar presente. Né? Quando as pessoas falam pra gente certas coisas, às vezes é uma coisa boa pra gente, mas só porque foi o outro que falou, só porque não nasceu da minha cabeça, eu não vou estar nem aí. E isso normalmente a gente faz principalmente com as nossas vós. Aí vó, hoje em dia já é diferente. Né? Quer dizer, sua avó está tentando explicar para você como vive, porque ela já viveu muito tempo. Né? Então a melhor coisa é ser humilde, para aceitar o presente que ela está dando. Né? E isso o Chesterton era muito. Ele fala o seguinte: eu escrevi o livro Ortodoxia, né? E nada nesse mundo me induziria a lê-lo. Ele está falando, eu escrevi tudo isso aqui e eu não leria isso aqui.
Eu, sinceramente, isso não é firula, não. Eu fiz esse curso e eu não faria esse curso. Sinceramente. Isso não é demagogia, nem nada. É verdade. Por quê? Porque a gente tem que ter um certo desprezo, certo, moderado, pelas nossas ideias. Hoje em dia a gente está num mundo que é assim, acredite, a força do pensamento, a força da palavra, a força que só sai de dentro de você. Se você, que é a música do Renato Russo, né? Se você não tiver em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita, sempre alcança. Eu não acho. Tem hora que eu acreditei que eu ia alcançar e eu não alcancei. E depois que eu fui ver lá na frente, eu falei, nossa, ainda bem que eu não alcancei. Porque se eu tivesse alcançado, ia dar um problema. Porque olha as pessoas que alcançaram, como deu problema. Então a melhor coisa, às vezes, é desconfiar. Né? Uma vez eu conheci uma pessoa que estava falando assim, ele era quem cuidava, tipo um pai, assim. Então, vamos supor um pai, né, que o filho vai falar pro pai, falou, ô pai, eu quero sair. O pai fala, não, mas não é pra você sair, porque agora é perigoso. Não, pai, mas eu tomo cuidado. Não, tô falando pra você não sair, porque vai dar problema. Né? Falou, não, filho, eu já sei, eu sei que por aí vai dar problema, lá é perigoso, não vá. Ela falou, pai, você não confia em mim? O pai normalmente tem que responder, é óbvio que não. Porque eu não confio nem em mim mesmo. Eu não confio em mim mesmo. Eu sou muito capaz de dar cada nó em mim que depois não desenrola. E a maioria dos nós que eu estou atado, foi eu que dei. Tá? Por isso que a gente tem que ter uma certa desprezo das nossas ideias. Não a ponto de não confiar absolutamente nada. Mas o problema é confiar absolutamente tudo. Né? A gente não tem a fórmula do mundo. O Chesterton vai falar do nascimento dele, ele fala assim, meu Deus do céu, me falaram que eu nasci em tal dia, mas eu tenho que confiar nisso daí. Quem garante que eu nasci naquele dia? Ah, certidão de nascimento. Mas quem garante que a certidão de nascimento foi feita corretamente? Né? Quem garante que o cara não te enganou? Você já pararam para pensar nisso? Caramba, será que eu nasci nesse dia mesmo? Certeza absoluta não dá para ter. Até porque, é ou não é? Aquela pessoa que normalmente você mais confia é aquela pessoa que te dá os calotes. Às vezes. Ou aquela segunda que você mais confia. A primeira não dá, que é sua mãe. Mas o resto dá. Então, se é possível isso, imagine a data do nascimento. Né? E vamos dar mais exemplos desses para a gente entender de uma vez por todas esse negócio. O Chesterton, olha gente, eu fico absurdado assim com essas frases. Como parece idiota no começo e depois é fenomenal. Sempre fui mais inclinado a crer na multidão do povo trabalhador do que a crer naquela classe especial e complicada dos literatos a que pertenço. Para mim, olha só gente, para mim, as fantasias e preconceitos de quem vê a vida de dentro são até preferíveis às mais claras demonstrações de quem vê a vida de fora. É isso que o filósofo faz para nós. Ele vê a vida de fora. Mas a melhor coisa é a gente ver a vida de dentro. Quer dizer, de dentro da realidade. Porque tem muito filósofo que, na verdade, se ele fizer isso, ele não está sendo nem um bom filósofo. Ele nos faz com que a gente perca o contato com a realidade. E aí a gente só vai perceber isso quando deu problema. Aí começa a crise de não sei o quê, problema psiquiátrico não sei o que lá, e aí vai. Hoje, a incidência desse tipo de problema é gigantesca. A minha irmã trabalha em farmácia, ela fala que o número de pessoas só tem aumentado, que toma remédios
ansiedade, depressão e por aí vai. Esses problemas têm aumentado. Né? Justamente num tempo em que dizem que a filosofia está mais evoluída. Se a filosofia está mais evoluída, deveria ajudar o ser humano. Isso é bom para a gente começar a pensar. Não que esses problemas sejam exclusivamente de ordem filosófica. Tem problemas de ordem hormonal, tem problemas de ordem bioquímica, mas tem problemas de ordem filosófica sim. De pessoas que nos ensinaram a ver a vida de um ângulo de fora. E aí a gente não vive de fora. A gente vive de dentro do nosso dia a dia. E aí quando a gente começa a fantasiar muitas coisas, a gente cai muitas vezes nesse tipo de coisa. Não que seja essa a explicação de tudo. Isso a gente vai tratar com mais cuidado mais pra frente. Tá? Peço que vocês tenham calma. Hoje é uma aula assim, meio polêmica mesmo, porque a gente vai falando umas coisas meio sem explicar, né? Mas tem que ter discernimento para a gente aproveitar o máximo. O Chesterton é alguém que defende muito a poesia. Ao contrário do pensamento moderno e pós-moderno, que vai defender o quê? O discurso lógico. Aqui está a poesia, o discurso mais aberto que existe. Aqui está a lógica, o discurso mais fechado que existe. A poesia admite tudo. A lógica só admite as regras lógicas, o silogismo e a ciência comprovada. Né? Vai dizer o Chesterton: a imaginação não gera insanidade. O que gera insanidade é exatamente a razão. A gente fica louco quando a gente usa demais a nossa razão. Se a gente fosse mais poeta, mais aberto, mais da educação artística, aí o Chesterton vai dizer assim: os poetas não enlouquecem, mas os jogadores de xadrez sim. Porque não que jogador de xadrez aí, né, se interpretem bem, que é aquele que usa lógica demais. Né? O fato geral é simples. A poesia mantém a sanidade porque flutua facilmente no mar infinito. A razão procura atravessar o mar infinito e assim torná-lo finito. O resultado é exaustão mental. O poeta apenas pede para pôr a cabeça nos céus. O lógico é que procura pôr os céus dentro da sua cabeça e a cabeça se estilhaça. Esse que está sendo o problema da sociedade hoje. A gente está querendo pôr o céu dentro da cabeça. A gente está querendo explicar o funcionamento do universo. No fim das contas, a gente está querendo assumir um papel além do que um ser humano pode assumir, que é um papel de natureza semidivina ou divina. E uma das coisas que a gente mais precisa entender: Deus existe ou não existe, isso não é caso de a gente discutir agora. Mas uma coisa é certa: eu não sou Deus. Isso eu preciso entender. Sabe essas funções de Deus? De ser onipotente, onisciente, onipresente? Não dá. Dá para você estar em dois lugares ao mesmo tempo? Nem dois dá, imagine um monte. Dá para você saber tudo, onisciente? Não dá. E onipotente? Você pode fazer tudo o que você quer? Mas menos ainda. Só que o problema é que a gente está querendo fazer tudo o que a gente quer, a gente está querendo abarcar o mundo na nossa cabeça e a gente está padecendo por esses problemas aí. O Chesterton vai falar que o poeta não fica assim. Porque ele sabe que não dá para explicar numa frase, num texto, a explicação do mundo inteiro. Né? E aí ele vai dizer: o nosso argumento contra a teoria lógica exaustiva do lunático louco, foi que, certo ou errada, ela aos poucos destruía a sua humanidade. E o Chesterton está falando: eu não estou falando para vocês abandonar a ciência. Eu não estou falando para vocês serem ilógicos, irracionais. Eu só estou falando que por vocês serem super lógicos, extremamente racionais, vocês estão destruindo a sua humanidade. Porque a sua humanidade, ela não tem a explicação de tudo. E aí a gente precisa ser ignorante de certas coisas para a gente não morrer louco. O Chesterton vai falar o seguinte: na cela de um louco no manicômio, devia estar escrito: ele acredita em si mesmo.
Não é errado acreditar em si mesmo. O problema é acreditar só em si mesmo. É muito paupérrimo, né? É paupérrimo a nossa capacidade de apreensão das coisas. Enquanto se tem um mistério, se tem saúde. Quando se destrói o mistério, se cria a morbidez. Qual que é a questão aí? É que o ser humano de hoje não admite mistério. Ele não admite não saber. E como que isso começou? Começou lá quando surgiu o primeiro homem na face da Terra. Ele queria, e todos nós percebemos isso, ter a ciência. É próprio do homem o desejo de conhecer, vai dizer Aristóteles. E conhecer o quê? O que a gente quer conhecer? Só alguma coisinha? A gente quer conhecer... Se você pudesse escolher entre conhecer tudo, absolutamente tudo, e conhecer só um pouquinho, você não gostaria de conhecer tudo? Lógico que gostaria, seja sincero. Lógico que se você quiser conhecer tudo na condição que você está, você vai dar problema. Vai ter problema, né? Mas o desejo é de conhecer tudo. E aí que está o problema. Como a gente tem um desejo, a gente vai indo, vai indo, vai indo. O problema é que não dá para satisfazer esse desejo. E é aí que a gente que vai ter que chegar no momento e falar, ó, peraí, eu não conheço a verdade com V maiúsculo, como eu gostaria. Eu conheço alguma coisa dela. Mas eu conheço alguma coisa dela. Senão não poderia nem conversar. Né? Mas isso é tema das próximas aulas. O louco veria um significado de conspiração nessas atividades vazias. Ele fala assim, ó, sabe essas coisas que a gente faz no dia a dia? O louco acharia que é uma conspiração. Ele pensaria que o golpe no capim era um ataque contra a propriedade privada. Pensaria que as batidas dos calcanhares eram um sinal para um cúmplice. Se o louco pudesse, por exemplo, ficar despreocupado, ele ficaria são. Olha a contradição. Por que a gente está ficando louco? Porque a gente está extremamente preocupado. Preocupado. Quer dizer, usar da razão para se ocupar de coisas que só vai acontecer no futuro. Né? O louco está na limpa e bem iluminada prisão de uma ideia só. É afiado num só doloroso ponto. Está desprovido da sadia excitação e da sadia complexidade. O louco não admite dúvida. Como ele não admite dúvida, ele fecha a sua cabeça em determinados pontos. Naquele ponto ele não tem dúvida, mas e nos outros que ficam de fora? Por isso que uma das lições do curso, e eu acho que hoje em dia, hoje a gente já pode sair com ela aqui, é que a gente precisa aprender a suportar o estado de dúvida. Suportar o estado de dúvida. Anular o estado de dúvida não tem jeito. Ou você faz que nem o filho pródigo. E eu vou fazer igual o pai. Tenta então, né? Vai lá, tenta anular todas as suas dúvidas. Não tem jeito, tem mistério, tem coisas que não dá para saber. Mas aí a gente também não pode cair numa outra loucura, que é falar, por exemplo, que a gente não deve saber nada. Alguma coisa a gente deve saber, porque tem na nossa cabeça um negócio que serve para saber as coisas, que se chama cérebro. Para você pensar na realidade e tentar explicar a realidade. E tentar explicar a realidade cada vez mais. Mas com moderação. Porque senão vai dar problema. Todos os nossos pensamentos e teorias eram antigamente julgados por sua tendência de levar o homem ou não a perder a sua alma. Antigamente, as pessoas dizem, na Idade Média, as pessoas só estavam preocupadas em salvar sua alma ou não. Era uma concepção religiosa, bem religiosa, da realidade. Assim, para o nosso objetivo presente, quer dizer, já no presente, a preocupação não é salvar a alma. Todos os pensamentos e teorias podem ser julgados por sua tendência a levar ou não o homem a perder a sua cabeça. Antes era ia perder a alma, hoje se vai perder a cabeça. Quer dizer, e hoje em dia tem um monte de gente perdendo a cabeça. E não acha mais. E tem gente que vai morrer sem cabeça. Não vai ter mais cabeça para funcionar.
Por quê? Porque está num nível alto de logicidade. Quer dizer, a pessoa quer ter a certeza lógica de tudo. Isso vai fazer com que ela fique louca. Isso eu estou falando porque exatamente foi o que eu fiz. É o que eu tenho feito desde a hora que eu acordei hoje. Eu quero saber todas essas coisas aí, as explicações de tudo. Eu acho que todo mundo quer também. Mas vamos ter moderação. É isso que o Chesterton está falando. Gente, isso daqui, hoje, como pai, até me emociona, porque eu vejo isso muito na minha filha. Tá? Eu gostaria que vocês prestarem muita atenção. A vida pura e simples é suficientemente interessante. Qual que está sendo o problema? A gente não está vendo a vida como algo interessante. A gente está vendo a vida simplesmente como algo para se viver. E se viver, como dizia o Renato Russo, em volume máximo. Até as últimas consequências de tudo. Porque você não pode perder tempo. Porque a vida está passando e você só tem uma só. Né? Tem que viver ao máximo. E aí você acaba não percebendo certas coisas. A vida é interessante. É isso que o Chesterton está falando. Uma criança de 7 anos, vocês sabem, aí, os pedagogos, ela se impressiona quando lhe contam que Tommy abriu a porta e viu um dragão. Quando você conta uma história falando, o menino abriu a porta e viu o dragão. Ele fica, nossa, um dragão. Mas uma criança de 3 anos, que é a idade da minha filha, se impressiona quando lhe contam que Tommy abriu a porta. Eu lembro, quando minha filha tinha 2, que ela ia nessas festas de aniversário, e o brinquedo que ela mais gostava era a porta daquele bendito campinho de futebol que tem embaixo daquele brinquedão. Ela ficava abrindo e fechando a porta, porque ela ficava extremamente impressionada que as portas abrem. E mais ainda, que elas fecham. Hoje, a gente não se impressiona mais com isso. Inclusive, nem se impressiona mais com uma chave que abre uma porta. A gente só se impressiona quando a gente perde a chave. Porque a gente começa a fazer aquilo com tanta naturalidade que aí só quando dá esse problema. É quando você perde a chave que você começa a agradecer pela chave estar aí. Nossa, ainda bem que a chave está aqui hoje. Porque ontem eu perdi, gastei R$250 para abrir o bendito do carro. Né? E aí, esses dias eu perdi a chave do carro. Eu tentava pensar em tantas possibilidades. O que eu faço? Será que eu quebro o vidro? Se eu quebrar o vidro, vai ficar mais caro. Mas eu queria sair logo daqui. Que raiva! Dá vontade de quebrar o vidro. Aí, naquele momento, eu falava, caramba, olha que falta faz um ferrinho assim. Gente, que falta faz? Quem daqui, até agora, durante esse dia, lembrou do dedinho do pé? Ninguém. Agora vocês lembraram? Sim, porque automaticamente o cerebelo funciona assim, ele dirige a sua atenção para o dedinho. Né? Quando bate, você lembra. E quando você vai no médico? Na hora que você sai do médico, você agradece pela saúde que você tem. Vocês lembram? Todo dia, quando vocês vão no banheiro, de agradecer pelos seus néfrons? Seus néfrons. Os néfrons é justamente o que faz com que o sangue seja purificado no rim e aí saem as impurezas na urina. E a gente tem um monte de néfrons. Milhares de néfrons. A gente não lembra nem de um deles. Né? Mas vai que um néfron para. E vai que todos param. Aí tem que fazer hemodiálise. Aí você lembra. Né? E isso é natural. A gente tem a tendência a esquecer as coisas mais elementares e as mais interessantes. Porque vai estudar o funcionamento desse bendito néfron. Não é, Ricardo? Dá um trabalho para esse negócio funcionar. Eu falo, imagina quem fez o trabalho que foi para fazer um negócio desse. Uns dizem que foi a obra do acaso. Outros dizem que foi Deus. Eu acho que foi Deus. Porque é muito complicado. Isso daí dá certo ao acaso. Era mais ou menos como se a gente jogasse um baralho pro ar e caísse um castelinho. Dá muito trabalho. Né? E imagine para fazer isso aí funcionar. E aí o Chesterton fala assim, olha só. Não é esquisito a tromba de um elefante? É super esquisito.
coisa mais esquisita que a tromba. Mas ele fala, agora que 2 elefantes tenham tromba, é muito esquisito. Porque se fosse só um, você fala, foi uma aberração. Mas 2 tem. Aí ele fala, mas caramba, todos têm. Aí ele fala assim, isso parece um complô. De tão esquisito. Né? E a gente não para agradecer essas coisas. Mas não vamos entrar muito nisso aqui, senão não acaba a aula. Eu sempre acreditara que o mundo envolvia uma mágica. Agora achava que talvez ele envolvesse um mágico. E isso apontava para uma emoção profunda, sempre presente e subconsciente, de que esse nosso mundo tem algum propósito. E se há algum propósito, há uma pessoa. E sempre sentir a vida primeiro, como uma história. E se há uma história, há um contador de histórias. Essa é uma frase, uma das mais bonitas. Último ponto. A necessidade de limites. Limites. Que palavra. Né? Hoje em dia. Vai dizer o Chester. Toda virtude está no se. S-E. Tipo, se você fizer isso, né? Esse se. O lembrete no falar das fadas é sempre esse. Você pode morar num palácio de ouro e safira, se não disser a palavra vaca. Normalmente é isso que o conto de fada fala. Ele sempre põe uma coisa para você não fazer. Nem que seja uma coisa de louco. Você pode morar no palácio, você não fala a palavra vaca. Né? Ou outra aqui. Você pode viver feliz como a filha do rei, se não lhe mostrar uma cebola. Quer dizer, sempre tem um si. É umas coisas de louco aqui que o Chester não está falando, é bem esquisito mesmo. Mas sempre tem um si. A visão depende sempre de um veto. Todas as coisas estonteantes e colossais concedidas dependem de uma coisinha retida. Você pode fazer tudo, se... Quer dizer, você parece que sempre tem um negócio que te puxa para não fazer. Né? Por exemplo, você pode beber quando você quiser. Bebe. Mas você não pode beber assim e não passar mal. Se você beber exageradamente, você vai passar mal. É ou não é? Né? Não adianta, depois que vai ter um infarto, você falar, agora eu não vou comer mais gordura. Você comeu. Se você comer, ótimo, você coma. Mas vai ter algum problema se comer muito. Né? Se. Ninguém hoje em dia... Ninguém não, perdão. Muita gente hoje em dia odeia essa palavra. Não quer veto nenhum. Eu quero fazer tudo que eu der na minha cabeça. É o que o Renato, o Raul Seixas falava, né? Faze o que tu queres. Pois é, tudo da lei. Tudo. Não tem si nenhum. Faça o que você quiser. Peraí. Faça o que você quiser. Mas tem alguma coisa que vai acontecer. Tá? E isso tem que ser dito. Faça o que quiseres, pois é tudo da lei, mas toma cuidado. Faltou isso. Né? E hoje em dia ninguém... Quando você fala para a pessoa tomar cuidado, seu conservador, fascista, opressor, você está pondo limites. Espera aí. Algum limite tem que ter. Ou não. Ou você não faz isso na sua sala de aula. Né? Experimenta não dar limite para o seu aluno. Né? Algum limite é bom. Muito limite é ruim também. Mas a ausência de limites, eu não sei se é pior. Tá? E aí ele vai dizer assim, o perigo é que o intelecto humano é livre para destruir-se. Você é livre para tudo, até para se destruir. Olha que comparação, nem vou ler inteiro, porque é muito longa a citação. Ele fala assim, imagina um monte de crianças brincando num topo de uma relva, numa grama, de uma colina no meio do mar. Uma colina super alta, um penhasco, e um monte de criança brincando de pega-pega lá em cima. Dá um negócio já.
Agora ele fala, se nós fizermos um muro em volta do penhasco, pode deixar brincar. A vida é assim. A gente pode fazer tudo o que quiser, mas não pode pular do penhasco e não querer cair. Tem uma consequência. Tudo depende de um veto. Né? E isso não é porque eu estou falando, hein? Eu queria que não fosse assim. Eu acho que é uma das pessoas que mais queria que não fosse assim. Agora, para terminar, gente, na verdade eu falei quase todas as frases que são lindas. Né? Vocês vão ver que eu uso muito Chesterton aqui, porque eu gosto mesmo, eu acho muito lindo. E eu aconselho vocês a comprarem. As crianças ficam agradecidas quando o Papai Noel enche suas meias de presentes, brinquedos e doces. Então, não é? A criança, na hora que ela vê aquela meia cheia de doce, né? Não poderia eu, Chesterton, agradecido ao Papai Noel, ser agradecido ao Papai Noel quando ele deixou em minhas meias o presente de 2 pernas? O que tem dentro da sua meia agora? Quem está de meia? Perna. Se as crianças podem agradecer o presente que o Papai Noel põe, por que eu não posso agradecer o fato de eu ter perna? E o problema é que a gente não agradece. Pelo contrário, a gente reclama da perna que a gente não tem. Da perna do jeito que a gente não tem. Enquanto a gente não tem perna. Né? Agradecemos às pessoas os presentes de charutos e meias que recebemos no nosso aniversário. Não posso agradecer alguém no dia do meu aniversário o presente de eu ter nascido? Eu agradeço a pessoa que me deu o presente e o presente de eu ter nascido. Ou você é você que se nasceu. Ninguém se nasceu. As pessoas estão aí. O nascimento, a vida, parece um presente. O que eu quero dizer pode ser observado, por exemplo, nas crianças, quando descobrem um jogo ou uma brincadeira, como se divertem de um modo especial. É ou não é? Quando a criança descobre um jogo, nossa, eu inventei de brincar de telefone com a minha filha. O telefone é aquele que você aperta um botãozinho e ele começa a apitar. Aí eu escondia o telefone e apertava o botãozinho, ela tem que descobrir onde estava. Agora ela não para de querer brincar de telefone. É assim, monotonamente ela quer brincar. Né? Uma criança balança as pernas ritmicamente por excesso de vida, não pela ausência dela. A criança, ela tem excesso de vida. É por isso que ela faz isso. Pelo fato das crianças terem uma vitalidade abundante, elas são espiritualmente impetuosas e livres. Por isso querem coisas repetidas e inalteradas. A criança, o que ela mais fala quando ela gosta? De novo, quero de novo. Por aí vai. Elas sempre dizem, vamos de novo. E o adulto faz de novo, até quase morrer de cansaço. É ou não é? Pois os adultos não são fortes o suficiente para exultar na monotonia. Olha que forte. Para dormir com essa. A gente não tem força suficiente para agradecer a monotonia. Ou o nosso pulmão não funciona monotonamente. O coração. E a maioria das coisas são monótonas. O ventilador, o dia, a noite, é tudo monótono. É sempre o dia, depois a noite, depois o dia de novo. Não troca, nunca fica só noite, uma coisa assim. Né? É esquisito. A gente não agradece a monotonia. Pensou se fosse só noite? E pensou se fosse só dia? Né? E por aí vai. Última frase. Essa vai ser a epígrafe da minha tese, que é a mais bonita. Deus fez ao homem de modo que pudesse pôr-se em contato com a realidade. E a quem Deus uniu, que o homem não separe. De novo. Deus fez ao homem de modo que pudesse pôr-se em contato com a realidade. E o que Deus uniu, que o homem não separe. Qual está sendo o problema de hoje? Nosso, de todos. Na verdade, não é só de hoje, é de sempre. Mas hoje está mais fora da realidade. A gente está fora da realidade. A gente acha que o mundo é esse que está na nossa cabeça. Então, o que o Chesterton veio dizer hoje aqui, né? Em 1908. Gente, vamos
valorizar o que a nossa avó dizia. Vamos valorizar o senso comum. Vamos cair na realidade. Senão a gente vai ficar louco. Resumidamente é isso. Essa é a essência do curso. Nós vamos tratar cada um dos assuntos aqui rigorosamente. As próximas aulas elas são um pouco pesadas, mas eu vou tentando enriquecer com exemplos, né, para ficar mais didático, não tão cansativo. Mas em cada aula a gente vai aprender uma coisa importante. Para chegar lá no final, entender tudo. O negócio aqui é para entender no final. O melhor fica para o final. Então vocês tenham paciência. E vocês sejam fortes e persistentes. E não desistam. Tá? E a gente vai até novembro. Aí a gente fala amigo secreto, com quem estiver. Ano passado, começou 42. Terminou 33. Não foi pouco que terminou, não. Esse ano, no segundo módulo, tem 26. Só 7 pararam. Eles vão chegar nas 45 aulas. Amigo secreto vai ter comigo? Vai bastante. Então não desista. Tá? Mas se quiser desistir também, só me avise para... Oi? Não tem tarefa. São aulas expositivas. Vocês não têm leituras para fazer. Se quiserem. Gente, última coisa. Quem quiser ainda também não tem problema. É só um recado. Eu, o Samuel, que está gravando aqui, nós fazemos parte de um instituto que se chama Regina Celli, e nesse instituto nós temos uma livraria para ajudar nos cursos, nos trabalhos que a gente faz. E a gente vende alguns livros. E a gente tem livros do Chester. Tá? Eu trouxe aqui 2 exemplares, se alguém quiser. Tá? Não fiz a aula para vender o livro, essa aula já foi feita no ano passado, enquanto não tinha livraria. Tá? Tem 2 desse e 2 do São Tomás de Aquino. Tá? São Tomás está 32, esse aqui está 36. Se vocês procurarem na internet vai estar mais caro. Conseguiu uns preços bem bons. Então se alguém quiser me procura aqui ou pede para a semana que vem. Até semana que vem.